Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Carl Gustav Jung. Quero continuar abordando o livro Resposta a Jó. Eu acho que a expressão que se refere ou que descreve de forma adequada, ou mais ou menos adequada, o tema hoje é religião e totalidade, né? Vamos lá, eu vou contar já essa história para você, mas antes eu quero lembrar que Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, foi contemporâneo de Freud, né? Viveu entre 1875 e 1961 e é o fundador da psicologia analítica, né? Algumas pessoas do mundo anglo-saxão da atualidade falam em psicanálise junguiana, né? Mas a expressão que o próprio Jung usava era psicologia analítica. O livro Resposta a Jó é publicado no Brasil pela editora Vozes, né? Uma tradução, claro, e faz parte, é um volume, né, das obras completas de Jung, é o volume de número 11/4. Muito bem, talvez a questão de fundo que apareça aqui, uma pergunta que a gente possa levantar ou tentar colocar como a questão que o Jung estaria tentando responder no capítulo de número 6, que é o que eu analiso hoje, é: a religião é cega, né? Ou Deus é cego? Então, a ideia que o Jung explora aqui é que Javé, né, o Deus do Antigo Testamento, possui uma consciência inferior, o que significa que ele age às cegas quase sempre, né? No caso de Jó, Deus é retratado como uma divindade que está agindo às cegas, está tateando, né? E o motivo da encarnação é prefigurado, né, pelo menos no modo como eu interpreto o Jung, na confrontação que Jó faz para com Deus, que é transformado a partir deste acontecimento, né? Então, vamos lá, a gente está acostumado, quando fala do livro de Jó, né, da transformação ocorrida no personagem Jó, mas a narrativa do texto bíblico diz que Deus passou, teria passado, ou começado a passar por uma transformação a partir desse confronto com Jó. O Jung presta bastante atenção nisso e ele percebe algo que a maior parte das pessoas não percebe, né? Então vamos explorar um pouquinho isso. Eu vou trazer algumas citações para ver se isso dá conta de ilustrar a percepção que o Jung tem da transformação operada em Deus a partir da narrativa de Jó, né? Então ele diz assim, ó: como vimos anteriormente, parece que Javé tem certa aversão a recorrer ao seu conhecimento absoluto no confronto com a dinâmica da sua onipotência. Então, a onipotência é um conceito que perpassa, né, a divindade, que perpassa toda a literatura bíblica, né? E tá, você tem um personagem que pode todas as coisas, que é Deus, que está num confronto com um personagem, né, um outro personagem que é Jó, que é um ser humano. E o que o Jung está dizendo é que parece que esse personagem, que é Deus aqui, ele tem uma certa aversão a recorrer ao seu conhecimento absoluto, né? Vamos lá. Vamos ver, será que é isso mesmo? É isso que o livro de Jó está retratando, né? Ele diz assim, ó: graças às cuidadosas e previdentes preparações para o nascimento de Cristo, podemos ver que a onisciência começa a ter uma grande influência sobre o comportamento de Javé. Nota-se então nele um certo traço filantrópico e universalista. É interessante porque quando você analisa a literatura bíblica, no Antigo Testamento você tem traços particularistas, né? Parece que Javé é a divindade de um povo, né? Um Deus nacional. E já no período do Antigo Testamento, há vários indícios de que essa divindade está se tornando uma divindade pretensamente universalista, né? Quer dizer, uma divindade para qualquer povo, para todos os povos, né? Isso é um elemento bastante interessante, porque você, ao mesmo tempo que sai de uma visão particularista de Deus, né? Esse personagem não é mais
personagem de um único povo, isso parece bastante interessante, né? Porque isso vai caminhando na direção de um universalismo, mas vamos lembrar que também o universalismo ele tem implicações, vamos dizer assim, negativas também, no sentido de que quando você tem um Deus que é o Deus de todos os povos, de todos os grupos, de todas as pessoas, você tem também uma perspectiva imperialista, colonialista, né? Quer dizer, a ideia essa é a divindade verdadeira, é a única divindade que existe para a totalidade de povos existentes, logo é necessário que todos se submetam a essa divindade. Quando você tem uma divindade que é exclusivamente de um grupo, né? Uma divindade nacional, né? Ou de um grupo até menor do que um país ou algo similar a um país, você tem uma limitação, né, nessa divindade, mas você pode conviver com a diversidade de expressões religiosas, né? Então, o universalismo tem um lado interessante e tem um lado, vamos dizer assim, que não é tão interessante assim. E parece que esse confronto entre Deus e Jó, ao iniciar um processo que caminha para uma universalidade, uma universalização da divindade, vai também trazer esse lado positivo, vamos dizer assim, e esse lado negativo também da divindade, né? Bom, o que começa a aparecer também ao lado dessa visão universalista, né? Quer dizer, o Messias é o Messias do gênero humano, não o Messias do povo de Israel, né? Tal como aparece já no Antigo Testamento, depois, sobretudo, no Novo Testamento. Ele também tem um traço filantrópico, quer dizer, um traço de amor, de apreço pelo gênero humano, né? Isso é bem legal, porque se você olhar de maneira bastante fria para a narrativa do livro de Jó, né, não parece que essa divindade que se apresenta diante de Jó seja uma divindade razoável com o gênero humano, né? Vamos pensar que uma divindade que faz uma aposta com Satã, né, e permite que Satã comece a intervir e a fazer mal para Jó, não é uma divindade razoável, né? Então, para Jung, esse encontro entre Deus e Jó teria produzido uma transformação em Deus, e Deus teria deixado de fazer esse tipo de coisa que é prejudicial ao gênero humano. Eu acho que é assim que a gente pode interpretar essa afirmação dele, de que a partir desse confronto entre Jó e Deus, um certo traço filantrópico e universalista estaria sendo despertado no caráter de Deus. E ele diz na sequência: são as máximas sapienciais que parecem estar na ordem do dia, enquanto se observa o aparecimento de uma verdadeira novidade, as comunicações de natureza apocalíptica. Isso indica a presença de operações mentais de caráter metafísico, ou seja, de conteúdos inconscientes, constelados, prontos para irromper na consciência. Bom, ele está dizendo que junto com todo esse traço de universalidade, com esse traço de filantropia, também começa a aparecer na literatura bíblica tardia do Antigo Testamento o traço apocalíptico, né? Então vamos lembrar que, embora exista no Novo Testamento um livro chamado Apocalipse de João, né, conhecido como Apocalipse de João, de São João, onde o gênero literário Apocalipse reina, né, triunfa, nós temos livros no Antigo Testamento onde a dimensão apocalíptica começa a aparecer de maneira parcial. Por exemplo, o livro de Daniel é um livro que mistura o gênero literário profético com o gênero literário apocalíptico, né? Ou livros do Novo Testamento em que aparece de maneira um tanto quanto entremeado a uma narrativa que não é apocalíptica, começa a aparecer elementos de caráter apocalíptico. Então, o que importa agora nesse momento, para a gente não ficar divagando em questões técnicas, é que a dimensão apocalíptica que se expressa do ponto de vista literário começaria a ser uma característica de Deus, né? E o Jung vai explorar isso da metade para o fim do livro Resposta a Jó, né? E há autores junguianos que exploraram exclusivamente essa dimensão apocalíptica do judaísmo, do cristianismo, né? E chamam inclusive isso de um arquétipo
do Apocalipse, que é um tema bastante interessante e específico para a gente analisar no âmbito da psicologia da religião. Então, ele está dizendo que a presença de elementos apocalípticos em Deus, ou se vocês quiserem, na literatura que fala sobre Deus, né, ele mostra determinados aspectos inconscientes, né, quer dizer, aquilo que está expresso no Apocalipse, um desejo de vingança, por exemplo, né, quer dizer, há um juízo final, Deus vai vir e vai acertar contas com aqueles que são maus, né? É de certo modo um desejo de vingança, e esse é um elemento que do ponto de vista humano, falando do ponto de vista psicológico, não é um elemento normalmente assumido pelas pessoas, é um elemento com o qual a gente entra em contato com muita dificuldade, né? A gente tem dificuldade de aceitar que a gente tem desejo de vingança, né? Faz parte da dimensão da nossa sombra, do arquétipo da sombra, né? Esse arquétipo que expressa elementos que normalmente estão no âmbito inconsciente, que com muita dificuldade são integrados à consciência. E ele está dizendo que isso acontece com o judaísmo, com o cristianismo, ou acontece, se vocês quiserem, com a divindade do judaísmo, do cristianismo, né? Que expressa uma consciência inferior. Ele chama de consciência inferior isso não é um juízo de valor, né? A inferioridade aí tem a ver com o fato de que é uma consciência, é algo que só se pode ter uma consciência parcial, ou se pode ter consciência com muito esforço, né? Quer dizer, como acontece com a gente, né? O contato com a nossa sombra só pode acontecer com muito custo, com muito esforço, né? Ou com muito trabalho, ou com um trabalho muito doloroso, né? Eu acho que é isso que o Jung está querendo dizer, né? O indivíduo simplesmente percebe e age às cegas, isto é, sem uma inclusão consciente do sujeito cuja existência não lhe oferece o problema, né? Então, parece que é isso que acontece com Deus, na narrativa de Jó, né? Há muita dificuldade de ter às claras tudo aquilo que está acontecendo, as razões pelas quais se age, e a própria razoabilidade da ação. Já disse isso, né? Não é razoável que Deus fique fazendo aposta com Satã e quem pague o preço dessa aposta seja um ser humano inocente que não tem nada a ver com essa aposta, né? Então, essa seria para Jung a evidência de que Deus está agindo às cegas. Algo semelhante pode ser observado na estranha mudança que operou no comportamento de Javé depois do episódio de Jó, né? Então ele está dizendo, olha, isso que é narrado em Jó produz uma mudança em Javé. Javé agia às cegas e parece que o fato dele ter ali participado de um confronto, de um debate com Jó, isso teria promovido mudanças em Deus. Parece que a dúvida que a princípio ele não se deu plenamente conta da derrota moral que sofreu em confronto com Jó, né? Que parece que a divindade ali então assume a consciência de que o modo como Jó foi tratado não é algo nada razoável, e para Jung é a partir daí que começa então um projeto de redenção da humanidade. Parece que aí o lado universalista e filantrópico de Deus começa a ser despertado, e o projeto de um envio de um Messias, da encarnação de Jesus, seria então começado a ser considerado por Deus. E ele diz, em conclusão, vemos o motivo imediato da encarnação na exaltação de Jó e o seu final na diferenciação pela qual passou a consciência de Javé, né? A consciência de Javé teria sido alterada por esse evento, por esse encontro ou esse confronto de Javé com Jó. Para isso foi necessário uma situação extremamente crítica, uma peripécia plena de afetos, sem o que não se pode atingir um nível superior de consciência, né? O nível superior de consciência é um nível, consciência inferior é uma baixa consciência do que está acontecendo, uma consciência superior, uma capacidade de perceber mais claramente o que está acontecendo, né? Esse inferior, superior referido à consciência, me parece aqui que no caso se refere à capacidade que o sujeito tem de perceber o que está acontecendo à sua volta, né? No seu interior, o que está acontecendo no seu inconsciente, a capacidade de integrar aquilo
que está acontecendo no inconsciente. Uma consciência inferior é uma consciência ainda com pouca capacidade de integrar o inconsciente, uma consciência superior, uma consciência com uma capacidade maior desenvolvida de integrar o seu consciente. Bom, é isso, né? Parece que o Jung divaga bastante, o texto parece bastante complexo, há uma certa dificuldade de compreender, mas eu acho que o que ele está dizendo é muito simples se a gente parar de pensar teologicamente, né? Do ponto de vista teológico, nada disso faz sentido. Do ponto de vista da psique, se você interpretar o texto bíblico como uma projeção da mente humana e a divindade como projeção de uma dimensão do ser humano, aí fica mais fácil entender o que o Jung está dizendo, né? E ele está dizendo que a divindade espelha um processo psíquico que acontece com o ser humano, né? E ele está dizendo que assim como acontece com a divindade de acordo com a narrativa, é o que acontece com o ser humano, que é o quê? A passagem de um estado de inconsciência para um estado de consciência. Lógico que a consciência nunca é plena, mas é sempre possível integrar determinados conteúdos do inconsciente. Do mesmo jeito que a gente age às cegas, né, à medida que a gente vai integrando o nosso inconsciente, a gente começa então a agir percebendo com mais clareza aquilo que está acontecendo internamente e também o modo como nós estamos agindo. Tá bom? Eu espero que esteja ajudando a esclarecer esse livro um tanto quanto enigmático e complexo de Carl Gustav Jung, Resposta a Jó. A gente volta para falar de outros capítulos ainda desse livro. Um abraço e até lá.